tensão no Caribe já escalou ao máximo, mas os Estados Unidos, e especialmente Donald Trump, por algum motivo, ainda não decidiram passar da retórica belicista para ações concretas no terreno. Qual é a razão por trás dessa falta de ousadia dos Estados Unidos em finalmente enfrentar o terrível ditador venezuelano? Será que a maior potência militar do mundo não consegue derrotar o regime de Maduro? Vamos analisar isso detalhadamente e principalmente o papel que a Federação Russa desempenha em tudo isso. Fique até o final, porque também vamos mencionar o grupo militar privado Wagner, cujos membros foram vistos recentemente na Venezuela. O que será que eles estão fazendo lá? Qual é o objetivo final que lhes foi atribuído? E, acima de tudo, como a Federação Russa enfrenta os Estados Unidos em um cenário que não é o da Ucrânia? Começamos, como de costume, desde o início. A essa altura do campeonato, para ninguém deveria ser surpresa nem novidade a retórica cada vez mais belicista dos Estados Unidos, especialmente de Donald Trump em relação à Venezuela. Dizem que vem lutar contra o narcotráfico, mas a realidade por trás dessa guerra, que prometia uma operação em solo e agora parece estar se limitando a palavras muito mais tímidas, é claro, bem diferente. Em termos das declarações do próprio Donald Trump, essa é uma operação absolutamente legal e que tem como objetivo final salvar vidas de norte-americanos. Eles tiveram uma hoje no Pacífico e, do meu ponto de vista, toda vez que eu vejo, eu olho porque é violento e é realmente impressionante o armamento que todos têm. Temos o maior exército e as melhores armas do mundo e você percebe um pouco disso ali. Um tiro, todos acertam no centro, só não se sente mal se perceber que não vai se sentir mal com isso. Você percebe que ao ver isso acontecer, está salvando 25 mil vidas americanas. Cada um desses barcos que é destruído está salvando 25 mil vidas americanas, sem falar nas famílias despedaçadas por todo o país. Sempre que vejo isso, digo a mim mesmo, salvei 25 mil vidas. Eles mataram 30 mil pessoas no ano passado. Drogas, essas drogas que estão entrando mataram 30 mil americanos no ano passado, e isso te dá autoridade legal. Nós temos permissão para fazer isso, está em águas internacionais. Se não fizermos, vamos perder centenas de milhares de pessoas. Atacamos esses barcos, afirma Donald Trump, de forma absolutamente implacável. E fazemos isso para salvar 25 mil cidadãos americanos. Sim, há razão de 25 mil americanos por barco. Mas a coisa não termina aí. Antes de continuarmos aqui, estamos analisando a influência e a participação da Rússia, especialmente na questão venezuelana. Mas no meu canal privado do Telegram, onde costumamos, realizamos investigações aprofundadas, assim como análises exclusivas. Já vimos toda a questão. De modo geral, ou seja, o que os Estados Unidos buscam na Venezuela e por que usam a desculpa do narcotráfico. Esperamos vocês no link, como sempre, em um comentário fixado e na descrição do vídeo. E lembrem-se, ao se inscreverem no meu canal privado do Telegram, no Patreon ou na comunidade de membros do YouTube, vocês tornam possível que continuemos desenvolvendo nosso trabalho e compartilhando com todos. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Paul, continuamos. A retórica continua aumentando e Donald Trump afirma que cada vez há menos navios. Portanto, os Estados Unidos já estão ganhando. E se for preciso ir para o terreno, diz ele, avançaremos no terreno. Agora eles vão entrar por terra, já que não vem mais de barco. Não há mais barcos na água. Identificamos o barco rapidamente e vamos atacá-los com força quando chegarem por terra. Eles ainda não passaram por isso. Agora estamos prontos para fazer isso. Provavelmente voltaremos ao Congresso e explicaremos o que estamos fazendo ao chegar por terra. Eles seguem entrando por terra mais ou menos, pois percebem que algo vai acontecer, não gostam e têm razão. Algo muito sério vai acontecer, o equivalente ao que está acontecendo pelo mar. Vamos ao Congresso apenas para informá-los sobre nossas ações. Ops! Isso quer dizer que os Estados Unidos estão dispostos a declarar guerra à Venezuela de forma direta? Bem, na verdade não. O próprio Donald Trump esclarece isso. Poderíamos, é claro, sendo a primeira potência militar,
entrar na guerra que quiséssemos. No entanto, na Venezuela, parece que a situação vai ficar às portas. Eu não acho que vamos necessariamente pedir uma declaração de guerra. Acho que vamos simplesmente matar as pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país. Certo, nós vamos matá-los. Sabe, eles vão ficar tipo mortos. Nossa, sou só eu ou mais alguém sente isso por alguma razão estranha? Ela fez algo tipo cocô nas calças. Você cogita atacar dentro da Venezuela? Não, isso me faz querer fazer isso. Não, isso não é verdade. Também é preciso compreender isso considerando as demais. Além disso, declarações mais recentes de Donald Trump, onde ele afirmava que os Estados Unidos já não estavam para brincadeiras. E se fosse preciso ir para a guerra, mesmo contra a vontade deles, eles iriam para a guerra? Na defesa dos Estados Unidos, não somos mais politicamente corretos. Defenderemos nosso país de qualquer forma necessária, geralmente sem seguir o politicamente correto. De agora em diante, se estivermos em uma guerra, nós vamos vencer a guerra. Nós vamos vencê-la como ninguém jamais venceu antes. Entrávamos e destruíamos países. Não deveríamos ter feito isso. E se eles fizerem isso, o marinheiro americano está pronto para esmagá-los, afundá-los, destruí-los e explodi-los até a completa aniquilação, certo? Essa declaração é terrível para mim. É o fim. Porque todo mundo disse que eu deveria imediatamente receber o Prêmio Nobel da Paz com essa declaração. Isso me tira da disputa, mas é isso. Entendi. E acima de tudo, mostra-se disposta a enfrentar qualquer um nas condições necessárias. Mas, no entanto, os Estados Unidos, primeira potência militar, primeira potência nuclear, tudo isso em nível mundial. Não dito por mim, mas pelo próprio Donald Trump. E que, além disso, acabou de renomear seu Departamento de Defesa, chamando-o de Ministério da Guerra, recua diante do regime de Maduro. Por quê? Porque, em resumo, ouvimos agora mesmo várias declarações de Donald Trump. Ele vem nos dizer que, muito provavelmente, não haverá nenhuma operação terrestre, mas sim ataques isolados a barcos. Já não se sabe se de narcotraficantes ou de simples pescadores, para mostrar um poderio que parece que eles nem sequer têm. E sim, claro, não se trata de nenhum tipo de coincidência. Essa mudança repentina, ou na verdade nem tão repentina assim, de retórica, tem a ver com dois motivos principais. Mas antes de vermos quais são, vamos responder a pergunta-chave de tudo isso, deixando bem clara uma única questão. Primeira potência militar, primeira potência nuclear e também o maior produtor de petróleo do mundo. Sim, estamos falando dos Estados Unidos, a maior reserva de petróleo do mundo. Aqui já estamos falando da Venezuela. Esse ponto é absolutamente crucial, porque é aí que os Estados Unidos tentam nos convencer o tempo todo. O fim do regime de Maduro, mas principalmente por ser um ditador terrível e um regime pouco democrático. Na verdade, estamos falando de questões bem diferentes. Ou, o que é o mesmo, as declarações dos cargos oficiais dos Estados Unidos, como, por exemplo, este senador pelo estado da Flórida. É preciso saber traduzi-las para a linguagem do cidadão comum. Primeiro com o que foi dito. Olha, eu venho lutando pela liberdade e pela democracia na Venezuela há anos. Venho lutando contra as drogas que saem da Venezuela há anos. Maduro não é o presidente da Venezuela. Ele não venceu a eleição. E Mando González venceu a eleição. Nicolás Maduro é o chefe dos cartéis de drogas. Fico feliz que Trump e Marco Rubio estejam comprometidos em acabar com os narcotraficantes. Se eu fosse Maduro, iria agora para a Rússia ou China. Por quê? Os dias dele estão contados. Algo vai acontecer, seja interno ou externo. Eu acho que algo vai acontecer. O poder de fogo na costa representa nosso casamento com muitas forças dos Estados Unidos da América. Estamos prestes a invadir a Venezuela? Acho que não. Quero dizer, se fizermos isso, eu ficaria surpreso. No início deste mês, o presidente Trump anunciou que aprovou operações secretas da CIA dentro da Venezuela. O que você acha que a remoção de Maduro sinalizaria para outros regimes socialistas? Será o fim de Cuba. Cuba depende do petróleo venezuelano subsidiado para sustentar sua economia. Os Estados Unidos vão cuidar do hemisfério sul e vamos garantir que haja liberdade e democracia. Vamos acabar com a Venezuela e que Cuba se prepare. É por democracia, direitos humanos ou interesses? Porque esse ponto é esclarecido por quem recentemente foi premiada com o Nobel da Paz
Maria Corina Machado. Porque acontece que a Venezuela tem muito mais a oferecer aos Estados Unidos do que simplesmente a luta pelos direitos dos pobres venezuelanos. Espera um momentinho, Lilcivaia. Você não está falando dos recursos naturais, né? E sim, estou falando exatamente dos recursos naturais. Na verdade, não sou eu, e sim a Maria Corina. Esquece a Arábia Saudita, esquece os sauditas, quero dizer, nós temos mais petróleo, quero dizer, potencial infinito. E nós vamos abrir mercados. Nós vamos tirar o governo do setor de petróleo, vamos privatizar toda a nossa indústria. A Venezuela possui grandes recursos: petróleo, gás, minerais, terras e tecnologia. Como você disse, temos localização estratégica perto dos Estados Unidos, então vamos fazer isso direito. Nós sabemos o que temos que fazer. E as empresas americanas estão em uma posição super estratégica para investir neste país. A Venezuela vai ser a maior oportunidade de investimento para empresas americanas, para pessoas boas que vão ganhar muito dinheiro. Nossa, até parece que ela quer vender a Venezuela para o maior lance e se tornar a gerente. Mas espera um pouco, porque para completar o quadro, ainda temos outras declarações importantes, pois tudo ocorre em um contexto específico: o confronto entre OTAN e Federação Russa na Ucrânia, e as recentes sanções que os Estados Unidos impuseram ao petróleo vindo desse país. Petróleo do qual os Estados Unidos precisam de forma absolutamente desesperada. Vladimir Putin está convencido de que a Rússia conseguirá aguentar o impacto econômico. Donald Trump, no entanto, acredita exatamente o contrário. Putin afirmou hoje que a Rússia é imune às sanções dos Estados Unidos da América. Ele disse que isso não impactaria a economia russa de forma significativa. Será mesmo? Fico feliz que ele pense assim. Tudo bem, eu te conto sobre isso daqui a 6 meses. Certo, vamos ver como tudo isso vai acabar. Veremos isso em 6 meses, afirma o presidente dos Estados Unidos, enquanto ele procura desesperadamente uma forma de substituir esses barris que pretende proibir categoricamente de serem vendidos para a Federação Finjacentes. E o que exatamente vamos ver nesses 6 meses? É hora de analisarmos isso de forma detalhada, porque para que os Estados Unidos não se atrevam contra a Venezuela, na verdade existem boas, mas muito boas razões. Em particular, 2, sendo que a segunda já explica todo o resto. Razão número 1, extremamente clara e eu diria até triplicemente simbólica. Os Estados Unidos não querem se meter com a Venezuela porque sabem que do midiático terão que passar para ação e depois voltar ao midiático. Ao estrago midiático que essa guerra poderia causar. Uma guerra que vai durar tudo, menos uma semana. Não será um passeio fácil pela Venezuela, Caracas, e Washington sabe disso. Em primeiro lugar, pela razão geográfica, a Venezuela tem nada mais, nada menos do que 1 milhão de quilômetros quadrados. Ou, o que é o mesmo, 3 vezes o tamanho do Vietnã. A isso, é claro, devemos acrescentar um relevo extremamente complexo que tem selva, mar, montanha e, literalmente, absolutamente de tudo. Ou seja, o exército dos Estados Unidos simplesmente não vai conseguir entrar na Venezuela e sair de lá, vencedor em questão de apenas alguns dias, o que representaria um custo absolutamente brutal, entre outras coisas, para a imagem midiática do melhor exército do mundo. Basicamente, ele fará isso com Nikos. Mas também há outra razão que não é menos importante. Segundo ponto, a Venezuela talvez não aguentaria nem meio-dia se ficasse absolutamente sem, mas o país tem amigos, e amigos muito bons. Aqui devemos citar, entre outros, a China e, claro, a Federação da Rússia. Nesse sentido, Vladimir Putin acabou de assinar com Nicolás Maduro, ou seja, a Rússia acabou de assinar com a Venezuela um acordo de parceria estratégica, que, claro, inclui também a parte militar. Na verdade, tanto é assim que a defesa aérea que agora protege os céus da Venezuela é de origem russa. Falamos especificamente dos sistemas S-300 System, e isso precisamente, ou seja, o apoio russo, principalmente em termos militares, é o que representa a mensagem, poderíamos dizer, até mesmo a provocação mais prejudicial para os Estados Unidos, para Donald Trump
em especial, assim como também uma das razões finais pelas quais a tremenda potência, tanto militar quanto nuclear, não se atreve a se envolver novamente de forma total no Caribe. É que a cooperação militar entre a Rússia e a Venezuela vai, na verdade, muito além dos sistemas de defesa aérea S-300. Assim, além de equipamentos militares, a Rússia, há muito tempo, aliás, envia para a Venezuela especialistas militares de altíssimo nível e da mais alta qualidade. Estamos falando principalmente de instrutores, assim como de operadores de sistemas de vigilância que vêm trabalhando no país. Repito, há muitos anos, muito antes da Operação Militar Especial, mas acrescentando a experiência militar que a Rússia tem agora. E os especialistas que de fato também foram enviados para a Venezuela já depois do início dos combates na Ucrânia. O que eles contribuem para a causa venezuelana ou talvez para a causa russa? Na Venezuela, por um lado, uma experiência militar sem igual, real, em combate, algo que os Estados Unidos não possuem. Por outro lado, o conhecimento da tecnologia militar mais recente, principalmente em termos de drones, algo que os Estados Unidos também não conseguiram testar na mesma escala. E ao começarmos a falar sobre os especialistas militares que a Rússia vem enviando à Venezuela há muito tempo, chegamos ao ponto mais interessante de tudo isso. Recentemente foram vistos, e claro, devidamente noticiados pela mídia ocidental, combatentes com o emblema do grupo militar privado Wagner, segundo esses mesmos meios, prontos e preparadíssimos para serem enviados à Venezuela. Mais uma vez, aqui estamos falando novamente de especialistas com muita experiência, no caso específico dos Wagner. Em primeiro lugar, na África. Em segundo, dentro da Operação Militar Especial. E a participação deles na questão venezuelana poderia responder a 2 objetivos principais. Ambos pontos, é claro, estão intimamente ligados ao que esses homens sabem fazer de melhor. Ou seja, em primeiro lugar, proteger os pontos fracos do regime, neste caso específico de Nicolás Maduro. Infraestrutura, ativos críticos. E, em segundo lugar, estabelecer e assegurar a rede de influência da Federação Russa dentro da Venezuela. O modelo em si não é nada novo e já foi testado com bastante sucesso na África. Segurança russa em troca de acesso a recursos, influência em nível internacional e novos, ou nem tão novos, amigos da Rússia no mundo. E como consequência direta disso, mais um passo em direção ao estabelecimento da nova ordem mundial multipolar em nível global. E se formos para as tarefas específicas que os Wagner poderiam estar desempenhando neste exato momento na Venezuela, devemos citar, entre outras, o treinamento das forças venezuelanas, especialmente das forças de ordem. Além disso, forneceu uma proteção informativa ao regime, assim como o acesso de suas empresas a esquemas jurídicos de caráter muito específico. Tudo isso acontece, é claro, em paralelo à causa ucraniana, que, aliás, já não se sabe até que ponto importa ou não para o lado estadunidense. Mas a Federação da Rússia já está fazendo o mesmo para contrapor o cenário venezuelano ao cenário ucraniano, ou seja, criar uma pressão adicional sobre Washington para que pense 2 vezes antes de exigir algo da Rússia. Segundo quais aspectos dentro do conflito ucraniano? E é basicamente assim: como e por que a presença russa no Caribe aumenta o custo de uma possível intervenção dos Estados Unidos na Venezuela? Algo como apoio a Kiev em troca de sérias complicações em Caracas. E a pergunta-chave de tudo isso, claro, continua sendo se os Estados Unidos vão ou não ousar enfrentar. Já estamos vendo que não só o regime venezuelano, mas também seus amigos em nível internacional. E se a Venezuela vai se tornar para os Estados Unidos a sua própria Ucrânia? Por enquanto, pelo menos, há uma coisa que fica absolutamente clara: o mundo já não é mais o que era. E, portanto, para cada ação ameaçadora por parte dos Estados Unidos, há uma reação por parte da nova ordem mundial multipolar, que, ao que parece,
já se tornou a mesma máxima no cenário internacional.